Use o cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja. Fala galera, eu pedi no meu Facebook para vocês mandarem perguntas sobre qualquer dúvidas que vocês tiveram durante a jornada Procard. E eu recebi várias perguntas muito interessantes e de todos os tipos. Eu vou responder elas aqui nesse vídeo. Bom, bem-vindo ao canal Vida de Bodybuilder. Se você não me conhece, meu nome é Caio Botura. Eu tenho 21 anos e eu moro em Ohio, nos Estados Unidos, como estudante. E lá também eu compito fisiculturismo natural. E essa série Jornada Procard foi uma série que eu fiz no meu canal, onde eu mostrei pra vocês do início ao fim da minha preparação para minhas competições no exterior. Eu mostrei tudo, desde suplementação, a dieta, também a todas as minhas estratégias utilizadas para subir no palco. E também expliquei como funcionam as competições naturais nos Estados Unidos. Sem falar que eu mostrei em primeira mão o backstage das competições. Então se você não viu tudo isso, assiste os outros episódios do Jornada Procard. Bom, então vamos lá começar respondendo a pergunta de vocês. Foram muitas perguntas, eu selecionei algumas, mas de qualquer forma, se esse vídeo ficar muito longo, eu vou fazer duas partes. A primeira pergunta é do Vini Valentim, que é assim: quanto à categoria bodybuilder natural, realmente é natural do começo ao fim, ou há alguns ciclos bem antes dos campeonatos? E subir puro no dia para não pegar doping? Valeu, man, abraço. Bom, é o seguinte, eu já expliquei isso no Jornada Procard. Para ser considerado natural nessas competições, você tem que estar sem fazer o uso de substâncias banidas pela organização por pelo menos 7 anos. Algumas substâncias são 5 anos. E se a substância foi adicionada à lista recentemente, tem regra diferente para isso. E essas substâncias não são só anabolizantes, esteroides ou hormônios sintéticos. Também tem fármacos como a efedrina, o clenbuterol e coisas do tipo. E para saber se você está sem usar há 7 anos, não dá só para fazer teste de urina ou de sangue. A droga tem meia vida, como todos vocês sabem, e depois de um tempo ela está fora do seu sistema. Então, para saber se a pessoa está limpa todo esse tempo, a gente faz o teste do polígrafo, que é um teste muito confiável, é aplicado por um profissional, então você tem que pagar uma taxa só para passar pelo polígrafo, pois eles contratam um profissional da área, um psicólogo, etc., que é certificado para fazer esse tipo de exame. E depois, se você ganha o seu Procard, se você se torna profissional naquele dia, naquela competição, imediatamente você é levado para o banheiro para fazer um teste de urina. E lá eles coletam sua urina e já é mandada para análise. Se você já é um profissional, você tem que passar pelo polígrafo e por testes de urina ou de sangue aleatoriamente durante o ano todo. Tem testes surpresas que vão ser feitos em você. Você nunca sabe quando você vai ser submetido a esses testes. Então é isso aí, próxima pergunta. O Lucas Pereira perguntou assim: na dieta reversa, você sobe gradualmente os carbos ou deixa o seu corpo pedir eles? Eu achei muito legal essa pergunta. Seguinte, eu faço as duas coisas. Você vai subir os carbos gradualmente, só que você vai subir eles de acordo com o que o seu corpo pede. Se você está ganhando peso novamente, um peso seco, devagar, do jeito que você quer, você não vai ficar aumentando muito os carbos. Agora, se você está um pouco estagnado, ou se você estava ganhando peso e estagnou, aí você aumenta mais um pouco os carbos. Mas é uma série de fatores que vão influenciar isso. É o que eu sempre falo, depende sempre do seu progresso. A mudança dos macros sempre vai depender do seu progresso. Por isso que eu sempre me peso todos os dias no mesmo horário, em jejum, e eu mando tudo isso pro meu treinador. E ele vai avaliando tudo isso. E de acordo com o meu progresso, ele aumenta mais os carbos. Às vezes ele aumenta mais carbos, às vezes ele aumenta menos carbo. E não é toda semana. Não existe um período de tempo determinado para se fazer o aumento ou ajuste dos macros. Mas muito boa a sua pergunta. E não é só os carbos que vão subir, as gorduras vão subir também. Só que elas sobem um pouco menos por serem mais calóricas. Também outro fator que influencia isso é como foi feito o seu cut. Quanto tempo durou o seu cut, como você reduziu os carbos e as gorduras do seu cutting e como você finalizou ele, qual a quantidade que você finalizou. Tem gente que acaba um cut com 200 gramas de carboidrato e tem gente que acaba um cut com 50 gramas de carboidrato por dia. Então, na hora de fazer a dieta reversa, isso tudo vai influenciar também. Próxima pergunta. Thiago Duarte, você não tirou a água nem o sal, que seria o sódio. Você acha que se tivesse tirado, teria se dado melhor na competição, em termos de definição? Abraço, manda salve, tamo junto. Salve pra você, Thiago. Não acho, eu acho que eu fiz o correto, eu fiz o certo, fiz o que está provado pela ciência. E na minha primeira competição eu acabei tirando um pouco de sódio e de água e eu percebi que nessa competição eu entrei muito melhor. Por quê? Porque eu entrei bem seco com muito mais volume. Na minha primeira competição eu perdi muito volume. É o que eu já expliquei várias vezes que acontece quando você corta o sódio e a água. Sem falar que quando você corta sódio, a aldosterona, que é um hormônio que vai ser liberado pelo seu corpo, aumenta drasticamente. E esse hormônio vai te deixar retido. Agora você vai falar, então por que vários atletas cortam água e sódio? Existem sim vários atletas que cortam água e sódio até hoje. Simplesmente porque eles sempre fizeram dessa maneira.
e dessa maneira tem dado certo para eles de alguma forma. Só que o ser humano tem muita dificuldade em mudança de hábito. E não quer dizer por ele ter sempre feito dessa forma que se ele fizesse diferente, não seria melhor. Ele não sabe, ele apenas tem medo de mudar. Um atleta IFBB Pro que sempre cortou água e sódio, ninguém sabe se ele podia estar melhor no palco se ele não tivesse cortado. As pessoas fazem isso porque antigamente atletas powerlifters tinham que bater peso para competição. E o corte de água e de sódio era simplesmente um jeito deles perderem 2, 3 quilos de um dia para o outro para bater o peso na competição. E como eles tiveram que fazer uma dieta para perder um pouco de peso para essa competição também, eles estavam um pouco mais definidos ali na competição do que alguns meses antes. Então as pessoas acabavam achando que tudo aquilo era por causa da água. E esses hábitos se mantiveram. Sem falar que existem atletas que cortam água e sódio, mas eles sabem que está errado. Eles simplesmente não conseguem mudar esse hábito e têm medo de se mudar, não dá certo. Isso é completamente normal. Bom, próxima pergunta. Eduardo Dantas, você conta as proteínas de baixo valor biológico nos macros de proteína? Muita gente me faz a pergunta, e sim, eu conto. Por quê? Simplesmente porque eu ingiro uma grande quantidade de proteínas. Pode ser considerado até um pouco a mais do que o meu corpo precisa. Agora, proteína é proteína e cada grama de proteína vai gerar 4 calorias. Tudo bem que algumas proteínas vão estimular a síntese proteica mais do que outras, só que isso também não vai fazer uma grande diferença na sua construção de massa muscular se você ingere uma quantidade adequada de proteínas. Tem muito atleta vegano aí com muito músculo e muito shape bom. E agora, se você desconsidera essas proteínas que não têm um alto valor biológico, você ainda vai estar ingerindo elas querendo ou não, e você ainda vai estar obtendo as calorias dela. Então, você vai desconsiderar também as calorias dela. Ou seja, você vai ter um acúmulo de gordura, porque você vai estar ingerindo mais caloria do que você está contando, o que é energia extra no seu corpo. Como eu falei, eu ingiro bastante proteína. Se 20% delas são de origem de baixo valor biológico, eu ainda tenho proteína o suficiente para estimular uma síntese proteica e ter um bom desenvolvimento muscular. Espero ter ajudado. Próxima pergunta. André Monerachi perguntou: fala, Caião. A pergunta é, nos dias que você fazia aeróbico, seja HIIT ou qualquer outro, você marcava no aplicativo e comia um pouco mais ou fazia aeróbico e continuava com os mesmos macros / calorias? Boa sua pergunta. Eu nunca marco exercício no meu aplicativo, que é o MyFitnessPal, se você quer saber qual que é. Eu sempre vou ter como meta os mesmos macros. Ainda mais em cutting. Por quê? Porque no cutting a minha meta é perder gordura, é perder peso. Então eu quero criar sempre um déficit calórico, eu quero sempre estar em déficit calórico. E o aeróbico é uma ferramenta para eu aumentar o meu déficit calórico. Sem falar que o mais importante é o déficit calórico da semana e não de cada dia. Ou seja, se eu comi um pouco mais um dia, eu posso compensar isso no outro comendo um pouco menos. E na semana ter o déficit calórico total. Que é desse jeito que você vai perder peso. Não adianta nada você ter o déficit calórico um dia, que você não vai perder peso em 24 horas porque você teve um déficit calórico naquele dia. Se no outro você tiver um excesso muito grande de calorias. Eu não tô falando que seria só na semana, mas o negócio é um período de tempo mais prolongado. Então o aeróbico é isso, uma ferramenta não para eu comer mais, mas para eu ter um déficit calórico maior e garantir esse déficit calórico durante um período de tempo prolongado. Agora, se eu tiver em off-season, eu posso sim usar o aeróbico para comer um pouco mais. Eu gasto um pouco mais de calorias, então eu posso ingerir um pouco mais de calorias porque eu estou tentando ganhar massa. Então se eu acabei gastando mais, eu posso compensar comendo para atingir o excesso de calorias que eu quero. O Biel de Carlo perguntou: quais foram as suas maiores dificuldades para a preparação e como você as superou? Minhas maiores dificuldades não foram nada relacionado muito à dieta ou treinamento. Eu sempre dei tudo de mim nos meus treinamentos e eu segui a dieta à risca. Ou seja, eu bati os macros à risca. Só que é muito estressante para mim estar morando numa faculdade, falando uma língua que não é minha língua nativa e tendo que conciliar o treinamento junto com os estudos, porque eu me cobro muito nos estudos. Então eu sempre tinha que achar tempo para estudar, fazer minhas tarefas de casa, fazer todos os meus trabalhos, ir bem nessas coisas e aí ter também o tempo e o foco para poder treinar, ter energia para treinar, fazer a dieta, comer direitinho. A dieta sim é um problema porque ali nos Estados Unidos tem muito fast food, o pessoal come muita porcaria, então eu estava em contato com isso o tempo todo, às vezes eu queria muito comer aquilo, ou cheirava, ou eu via ali de perto, mas eu não podia, ou não me permitia. Sem falar que morar na faculdade é um pouco difícil, eu dependo muito do pessoal da cozinha, que eles me ajudam sim, mas eu tenho que acabar cozinhando no quarto, eu tenho que me virar com micro-ondas, uma grelha elétrica e etc. Sem falar que às vezes é muito difícil estar fora de casa, fora do seu
país, eu sinto saudades da minha família e tudo isso afeta muito o emocional e o psicológico. Então essas foram as partes mais difíceis, ter que conciliar tudo isso. O Davis Batista perguntou, você pretende continuar sua carreira em organizações de fisiculturismo natural? Sim, eu pretendo ser natural para sempre. Eu ainda pretendo ganhar o Procard, a próxima vez que eu for competir eu vou fazer outra jornada Procard de temporada 2. Eu gosto desse estilo de vida e eu quero mostrar para vocês e para o mundo todo que é possível ter um corpo legal, naturalmente, porque eu sei que existem muitos seguidores meus e muitas pessoas que querem subir nos palcos, ter essa sensação de competir, ou simplesmente querem ter um corpo legal, mas não querem usar nenhum tipo de droga. E muitas dessas pessoas se inspiram em mim. Eu quero continuar inspirando e motivando todas as pessoas. Carlos Toledo perguntou, o fato de guardar macros e gastar no fim do dia com alguma besteira é realmente seguro? Porque dá aquela sensação de tô quebrando a dieta, fudeu. Bom, se tá dentro dos seus macros, sim, é seguro, não precisa se preocupar. Eu sei que é muito difícil você mudar os hábitos e conseguir encaixar besteira nos macros sem ter o peso na consciência. Foi muito difícil pra mim, às vezes eu ainda como coisas encaixando nos macros e eu fico com peso na consciência. Só que não é pra bater os macros só com besteira, simplesmente porque é impossível, não dá. As comidas que são besteira tem muita gordura, muito carboidrato, pouca proteína, esse tipo de coisa. Então o legal é você encaixar pouca coisa, mas um pouquinho ali por dia pra você ter um psicológico mais tranquilo. Sem falar que você precisa de fibras e de vitaminas e minerais, o que você encontra em outros tipos de comida, que seriam as comidas mais saudáveis, que elas também te deixam mais satisfeitos, porque você come mais. A besteira, ela tem muita caloria em pouca quantidade, então você não vai se sentir tão saciado. Mas se você conseguir encaixar um Pop-Tart por dia aí, fica tranquilo que isso não vai te prejudicar, você vai ter uma mente mais tranquila, você vai aproveitar um pouco mais a vida, não vai ser escravo da dieta e vai ter resultados muito bons. O Martinez perguntou, como está sendo esse boom na sua popularidade, tanto no YouTube como no Instagram? Passar do cara que apareceu no vídeo do Léo Araújo para um dos mais promissores no YouTube e no esporte. Como lida com os haters? É nóis. Cara, muito obrigado, eu fico muito feliz de ouvir isso de você. Eu tô muito feliz, muito feliz com o crescimento que tá tendo. E eu só posso agradecer a vocês, porque se não fosse vocês me apoiando em tudo que eu faço, curtindo meus vídeos, divulgando meus vídeos, comentando nas minhas coisas e gostando do meu trabalho, eu não estaria onde eu tô hoje. O Léo Araújo eu quero agradecer muito porque ele acreditou em mim, ele ainda acredita em mim, ele sempre me ajudou muito no meu trabalho. Eu simplesmente estou muito feliz, às vezes não cai a ficha do que está acontecendo, eu sei que eu não sou muito grande ainda, mas eu acredito muito no meu trabalho e eu simplesmente gosto do que eu faço. Eu não quero ser o cara com 10 milhões de inscritos, eu simplesmente quero continuar fazendo um trabalho que as pessoas gostem. E se vocês estão gostando, que sejam 15, 20, 100 pessoas, eu já estou feliz. Eu recebo muitas mensagens, simplesmente o que eu já não mudei a mente de muita gente já me veio falar que estava com o ciclo na mão montado, mas não fez, ou que simplesmente eu ajudei o cara com depressão, ou ajudei o cara, motivei ele a treinar, ou simplesmente o cara teve uma transformação de corpo incrível com as dicas dos meus vídeos. Tudo isso é muito gratificante, vale mais do que qualquer fama e dinheiro, de verdade. O Ian Silva de Paula perguntou, seus treinos eram muito intensos na fase de carbo mais baixo? Umas 6, 7 semanas antes, eu acho. Sim, meus treinos sempre foram super intensos. Eu sempre treinei com o máximo de intensidade possível. Eu ia na academia e eu não saía de lá enquanto eu não achasse que eu dei meu 100%. Eu odeio fazer treino meia boca. E mesmo se eu tô com carbo baixo, energia baixa, o treino talvez não renda tanto quanto com um carbo mais alto, mas eu consigo dar tudo que eu consigo dar com aquela energia, entende? O meu treinador sempre falou, sempre tenta aumentar os pesos, ficar mais forte mesmo com menos carbo. Por quê? Porque é assim que você vai manter a sua massa magra. Se você simplesmente começa a fazer um treino de cut, onde você diminui as cargas e aumenta as repetições, você não vai manter músculo, você vai perder muito volume, porque o seu músculo está acostumado com as cargas maiores e você não vai estar dando estímulo para eles se manterem ou crescerem, e é esse estímulo que você sempre tem que dar. Por isso que eu consegui manter um bom volume de massa magra, porque eu sempre dei tudo de mim e simplesmente as minhas cargas aí no supino, agachamento e levantamento terra quase não caíram nada, elas começaram a cair um pouco mais no último mês só, e foi bem pouco, eu já estou de volta levantando o que eu levantava antes. O Felipe Castro Rodrigues perguntou, como você faz para monitorar se está obtendo os resultados em seu máximo? Exemplo, preciso ganhar, perder X quilos no mês. Eu tenho uma planilha no Google Sheets, eu tenho um aplicativo no meu celular,
onde todo dia de manhã eu acordo, vou no banheiro e me peso. Essa planilha é acessada pelo meu treinador todos os dias, ele vê o meu progresso de perto, a gente fala sobre os macros, sobre a comida, ele me pergunta como o treinamento está indo, se eu estou conseguindo ficar mais forte, se eu estou tendo bom desempenho na academia, sem falar que eu sempre tiro fotos para medir o progresso, eu sempre olho no espelho, não tiro medidas, mas sim me olho no espelho, mando fotos pro meu treinador, então eu tenho todo esse acompanhamento aí para ver se eu tô tendo o progresso que eu quero, se eu tô ganhando peso da forma que eu quero ou se eu tô perdendo peso da forma que eu quero. Bom, é isso aí pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muitas dessas perguntas foram feitas várias vezes, repetidas, então eu respondi às vezes de um cara, mas outras pessoas fizeram, então eu espero ter respondido várias das dúvidas de vocês. E se vocês quiserem, comentem aí se vocês querem uma parte 2 com mais perguntas e mais respostas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado muito por ter assistido até aqui, de verdade. Dá o like se você curtiu, se inscreve no canal se você não é inscrito e dá uma divulgada aí no vídeo que ajuda bastante. E se esse for o último vídeo, esse é o encerramento do Jornada Procard. Obrigado por acompanharem minha jornada. Eu não ganhei o Procard dessa vez, mas eu fiquei muito feliz com meus resultados, eu fiquei muito feliz com tudo que eu alcancei nessa caminhada e eu fico muito feliz com o apoio de todos vocês. Tamo junto, Team Panqueca, e até o próximo vídeo.